Ezequiel capítulo 22, versículos 26 até o 30. Será a nossa leitura central dessa noite. Ezequiel capítulo 22, versos 26 ao 30. Diz assim: Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o limpo, o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela, falando de Jerusalém, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes escondem isto com um cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra, praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Versículo 30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor da terra para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Bom, o profeta Ezequiel foi um mensageiro de Deus contemporâneo do também conhecido profeta Jeremias. Enquanto Jeremias dava testemunho da palavra do Senhor na cidade de Judá, que ficava em Jerusalém, Ezequiel foi levantado por Deus para advertir e consolar o povo de Deus que já estava cativo na cidade de Babilônia, no Império Babilônico. E outro objetivo que Deus tinha com o ministério de Ezequiel era confirmar as profecias de Jeremias, que ainda permanecia na terra de Jerusalém. Então nós temos dois profetas contemporâneos. E por que é importante nós entendermos isso? Porque se nós estudamos o livro de Jeremias, nós vamos encontrar que a situação do povo de Deus, principalmente naquela oportunidade, era uma situação caótica, catastrófica. Se você prestou atenção nos textos ou nos versos que acabamos de ler aqui em Ezequiel, Deus denuncia problemas no sacerdócio, problemas no principado, problemas entre os profetas e problemas entre o povo. Havia idolatria, prostituição, havia todo tipo de pecado, extorsão, avareza que você pode imaginar. Era um momento terrível da história do povo de Deus. Não sem razão, o Senhor ordenaria que o povo de Israel fosse cativo para a Babilônia, onde eles passariam escravos ali naquele local durante 70 anos e somente então voltariam para a terra de Jerusalém. No meio dessa baixeza, dessa decadência moral, nós encontramos um Deus que dos altos céus olha para aquele povo no meio do Oriente Médio ali, e ele diz que ele buscou entre aquela impiedade, entre aquela imoralidade, apenas um homem que se colocasse entre Deus e entre Jerusalém para impedir com que o Senhor destruísse a cidade de Jerusalém. Deus disse que o objetivo desse homem era tapar as brechas, os rombos, os buracos que estavam sendo feitos no muro. Eu não sei se você sabe, mas o muro na Bíblia representa a santa lei de Deus. O que Deus estava dizendo era que a sua lei estava sendo pisoteada, transgredida, e ele estava procurando um homem de verdade, de valor, que se colocasse entre Deus e entre o povo, para Deus não executar, não pesar a sua mão sobre a terra de Jerusalém. Mas se você prestou atenção no texto, e eu te pergunto, Deus encontrou algum homem que fosse um homem de valor? Naquele momento ele encontrou, sim ou não? Ele não encontrou. Eu separei esse texto para a nossa meditação, para a nossa mensagem aqui de hoje, porque eu creio que você, assim como eu, especialmente os que participaram da programação ontem pela manhã e à tarde, nós vamos concordar que vivemos uma situação não muito diferente daquela que o povo vivia na época de Jeremias e Ezequiel. Vivemos uma degradação moral terrível. Tem pessoas que dizem assim para mim: irmão, a situação está tão feia
que nós já parecemos Sodoma e Gomorra. E embora nós estejamos chegando perto, eu digo para você que nós ainda não parecemos exatamente com eles, a coisa ainda vai piorar pelas profecias bíblicas. Mas é um fato que a situação é feia. Jesus Cristo disse que quando Ele vier, acaso achará fé na terra? Nós temos um ateísmo cada vez mais popularizado e os cristãos cada vez menos próximos do cristianismo bíblico. E em meio a tudo isso, as famílias sendo alvo do ataque impetuoso dos amalequitas dessa geração, e aqueles que vieram ontem pela manhã entendem o porquê do termo amalequitas. E no meio dessa Babilônia que nós vivemos, eu acredito que Deus, da mesma forma lá dos altos céus, está olhando para as igrejas, está olhando para as sociedades, está olhando para o cristianismo, está olhando por todos os cantos do planeta Terra, buscando um homem que seja um homem de verdade. Um homem que siga, por exemplo, aquilo que fez Davi, que no momento em que ele viu a sua família em decadência, saqueada, suas mulheres e os seus filhos cativos, a cidade inteira queimada, a sua casa completamente em ruínas, Davi decidiu fazer tudo o que estivesse ao alcance dele para resgatar a sua família. Deus está em busca de Davis nessa geração também. Deus está em busca de homens como Abraão, que no momento que ele viu que o seu sobrinho Ló foi aprisionado, você vai se recordar no livro de Gênesis, conta a história daquela batalha onde os sodomitas, os que viviam em Sodoma e Gomorra, foram levados cativos e entre eles estava Ló. Quando Abraão soube que o seu sobrinho, que ele amava tanto, havia sido aprisionado, você se lembra o que Abraão fez? Ele reuniu imediatamente um número dos seus homens e foi atrás do seu sobrinho, que estava sob a tutela dele, embora distante, para resgatá-lo desse cativeiro. Deus está em busca de homens como Abraão nessa geração. Deus está em busca de homens, por exemplo, esse um pouquinho mais desconhecido, como Eucana. Eucana, marido de Ana. Ana, uma mulher estéril, que não tinha a possibilidade de gerar filhos. Eucana tinha 2 mulheres, e uma delas era fértil, e por isso Ana vivia triste, porque ela gostaria de satisfazer a felicidade do seu esposo, dando a ele um filho. Mas Eucana amava tanto Ana, que a Bíblia diz que ele fazia de tudo para trazer a felicidade para sua mulher. Deus está em busca de homens como Eucana nessa geração. É isso que a Bíblia quer dizer quando ela diz que Deus busca no planeta Terra um homem que seja diferente, um homem de valor, de coragem, um homem que represente a Cristo verdadeiramente nessa sociedade. Agora, sabe, queridos, talvez você, mulher principalmente, deve estar se perguntando: por que Deus está em busca de homens em primeiro lugar e não em busca de mulheres? Por que razão a Bíblia menciona o patriarcado, ou o homem em primeiro lugar, ou antecedendo sempre a busca de mulheres? Qual é a razão? Você sabe que desde o princípio, Deus colocou sobre o homem a responsabilidade do patriarcado e de chefe das famílias humanas. Desde o princípio. O homem é o patriarca, é o provedor, é o protetor do lar. São as 3 funções, os 3 P's que eu digo que Deus delegou para todos os homens descendentes de Adão. Patriarca, provedor e protetor do lar. E é por isso que Deus ele vai sempre em busca do homem em primeiro lugar. Quando Deus, por exemplo, ou melhor, quando no Jardim do Éden, onde Deus institui as famílias humanas, a primeira delas, Adão e Eva, nós sabemos que Eva foi a primeira a pecar, foi a mulher a primeira a pecar. O inimigo já fazendo uso de um lado um pouquinho mais sensível da mulher, que são as emoções, o inimigo sabendo disso, leva Eva ao pecado primeiro. Mas embora Eva tenha cometido o pecado primeiro e depois Adão, nós sabemos que quando Deus desce no Jardim do Éden, Deus vai falar primeiro com quem? Com Eva ou com Adão? Com Adão. Embora Eva tenha sido a primeira a pecar. E qual é o motivo? Porque o homem
é o chefe da família, é o patriarca do lar, é o provedor do lar. Deus pôs sobre ele o domínio do planeta Terra. Essa é a função do homem. Agora, quando nós olhamos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, nós vamos encontrar que a Bíblia, o Senhor Deus, fez questão de deixar isso muito claro depois da entrada do pecado. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Palavra difícil de nós, principalmente mulheres, aqui reconhecermos. Ser governado pelos maridos? Como seria isso possível? A Bíblia está dizendo que Deus pôs sobre os ombros do homem o governo do lar, o patriarcado da casa, volto a repetir. Alguns poderiam olhar para esse texto e dizer que essa é uma ordem que implica um fator cultural. Era algo que servia para aquela época, para aquela sociedade. Só que nós temos um problema aqui. Se você, assim como eu, acredita que o que está no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Gênesis é uma história literal e não um mito, eu não sei se você sabia, mas tem cristãos hoje que fazem parte de uma teologia chamada de teologia liberal, que acreditam que as histórias do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Gênesis são um mito e não literais e que aconteceram de verdade. Tem muitos cristãos acreditando assim, principalmente nas faculdades aí de teologia, que creem numa teologia liberal. Terrível. Mas se você acredita que Adão e Eva foram dois personagens literais, que houve um jardim do Éden literal, você nunca poderá usar o argumento de que esse fator aqui, o homem como chefe da casa, governador do lar, você nunca poderá dizer que isso é um fator cultural. Sabe por quê? Porque isso foi dito por Deus antes de existir qualquer sociedade e qualquer cultura no planeta Terra. Estou mentindo? Havia alguma sociedade no planeta Terra quando Deus disse essas palavras aqui? Não havia. Havia alguma cultura já no planeta Terra quando Deus disse essas palavras aqui? Não havia. Assim como o sábado, a família foi uma instituição divina estabelecida no Éden. E são as duas únicas instituições que nós herdamos de lá. E todos os princípios do sábado e da família devem ser seguidos até os dias de hoje, independente da cultura, independente do país e do continente, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Amém? Por isso é um princípio, não é uma cultura. Bom, se nós pudéssemos enxergar, ou se nós enxergássemos essa ordem, esse princípio de Deus, com certas dificuldades, o Senhor ainda levantaria um profeta ao longo da história, na época do surgimento dessa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus levantaria, e olha que interessante, Deus levantaria uma mulher, uma mensageira de Deus, para escrever a igreja, para reforçar a igreja, esse princípio que nós vemos aqui no Jardim do Éden. Essa mulher, se puder dar um clique lá no slide, por gentileza, irmão, ele travou aqui a apresentação. Só dá um clique na apresentação, obrigado. Aí. No livro Fundamentos do Lar Cristão, no capítulo 19, observem que essa mesma ordem que Deus deu lá no Jardim do Éden seria reforçada, repetida por uma mulher que viveu lá no século XVIII, no ano de 1870 e pouco, ou 80 e poucos, ela deve ter escrito essa sentença. O marido e pai é o que da família? Cabeça da família. E no mesmo capítulo, ainda um outro parágrafo diz assim: todos os membros da família se centralizam no pai. O pai é o núcleo da família. Ele é o legislador. Olha a virtude que Deus está buscando nos homens do século XXI. Energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. O
em certo sentido, o sacerdote da família apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da... Eu vou voltar nisso no final do nosso tema. Você que é sacerdote ou que foi chamado para ser sacerdote do lar, e entenda que ser pai é um chamado, ser marido é um ministério. A Bíblia mostra isso. É um chamado que Deus te fez. A partir do momento que você gerou um filho, Deus colocou sobre os teus ombros um ministério. E é um ministério sacerdotal. A tua primeira igreja é a tua família. E a tua obrigação é apresentar todos os dias diante de Deus um culto, pela manhã e pela tarde, com a tua esposa e com o teu filho. Isso é bíblico. E no final eu vou voltar um pouquinho sobre isso. Se você não tem colocado isso em prática, já é o primeiro quesito que nós encontramos aqui, de que há uma necessidade de restaurar o altar da família dentro da tua casa. Tem uma frase do pastor Ivan Saraiva, que ele disse certa vez, pastor Ivan Saraiva, já um homem muito viajado, um homem de muita experiência, já teve a oportunidade de visitar muitas famílias, e ele disse que de todas as famílias que ele visitou, e de todas as que ele encontrou, um lar desestruturado, desestabilizado, ameaçado de divórcio, inclusive, ele disse que de todos eles, 100%, nenhum fazia o culto doméstico. 100%. O culto doméstico é sagrado, é santo. Veja que no próprio Jardim do Éden isso era respeitado por Deus. Você se lembra que no Jardim do Éden a Bíblia diz que Deus descia sempre na viração do dia. Era para fazer um culto com a família edênica. Mas depois do pecado, essa responsabilidade do culto foi colocada sobre os ombros do homem. Hoje é muito triste. Infelizmente, o maior número de membros da igreja cristã é avalaçadoramente, o percentual é de mulheres. Eu digo não que é triste porque as mulheres estão dentro da igreja, não é isso. Mas é porque enquanto os homens deveriam estar assumindo o sacerdócio da casa, a chefia do lar, as mulheres têm também tomado a dianteira nesse quesito. Então nós temos um problema grave aqui. E por que razão Deus colocaria sobre o homem a chefia da casa? É muito simples. Quando você olha um homem e uma mulher, você vai encontrar que anatomicamente, biologicamente, socialmente e até psicologicamente, um homem e a mulher são dois seres diferentes. Quando a Bíblia mostra uma diferença entre homens e mulheres, a Bíblia não está querendo dar a entender que a mulher é inferior ao homem. Não é esse o objetivo da Bíblia. Há uma diferença entre os homens e mulheres, mas essa diferença é uma diferença funcional, é uma diferença de funções, e não de hierarquia diante de Deus. Não é isso. Não é esse o objetivo. E o grande problema, e é por conta desse problema que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que a nossa sociedade hoje tem caminhado ao extremo oposto. Muitas sociedades, cristãs inclusive, munidas dessas informações que eu dei aqui agora para vocês, de que o homem é o chefe do lar, o patriarca da casa, eles foram ao extremo do machismo. Vocês acham que o machismo representa aquilo que Deus na Bíblia diz como a chefia do homem dentro do lar? Vocês acham que o plano de Deus é o machismo? Não. Só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês que ilustram a estupidez dos homens de sociedades anteriores e que alguns preservam até os nossos dias, interpretando de maneira equivocada essa responsabilidade que Deus colocou sobre os homens. Então nós temos aqui algumas peças publicitárias da década de 60, década de 50. Essa daqui, por exemplo, nós encontramos um homem fumando um cigarro, um charuto, não sei, e assoprando a fumaça do charuto no rosto da mulher. Em inglês, ali embaixo, diz assim, uma peça publicitária. Assopre a fumaça na cara e ela vai acompanhar você em qualquer lugar. Imagina, isso é ou não é machista? Com certeza. Vocês acham que esse daqui que é o plano de Deus? Nunca.
Tem uma outra aqui, essa, tudo da mesma época, é uma loja de calças dos anos 60. Ali nós temos o homem com a calça da marca Dracon e pisando sobre a cabeça da mulher. E a frase diz assim: é bom ter sempre uma mulher por perto de casa. A outra imagem, uma empresa que vendia gravatas chamada Van Huysen, e diz assim, dos anos 50 essa: mostre para ela que o mundo é dos homens. Então essa era a ideia. Mas isso daí nunca representou o plano de Deus, nunca representou o verdadeiro sentido do patriarcado bíblico, nunca, queridos. Eu citei aqui o exemplo de Eucana. Eucana não era esse monstro aí, Eucana não era machista, Eucana era um homem que fez de tudo para fazer a sua mulher feliz. E a fim de encontrarmos o equilíbrio do patriarcado, eu vou pedir a você que abra comigo um texto clássico, que é o texto do livro de Efésios, capítulo 5, e nós vamos passar por ele aqui rapidamente. Versículo 22. Mas aqui está o equilíbrio do patriarcado. Quando Deus ele diz que os homens são o chefe da família, o governador do lar, é aqui que nós vamos encontrar como isso deve ser praticado. Efésios capítulo 5, versículo 22 até o 25. Preste bastante atenção no texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Então veja, eu acho muito interessante isso tudo, porque o Senhor ele mostra como ele não muda. Então nós temos uma declaração dessa natureza lá no Éden, nós temos uma repetição dessa declaração cerca de 4.000 anos depois, e ainda teremos um reforço a essa declaração com Ellen White, 1.800 anos depois, mais ou menos, da vinda de Jesus e do texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então Deus mostrando que não muda, o princípio é o mesmo. Segue o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí, se o texto parasse por aqui, os homens estariam dando glória a Deus aí e as mulheres pedindo misericórdia, Senhor, estamos lascados, né? Mas o texto segue no versículo 25. E o versículo 25 vai dar a nota tônica do que é o patriarcado e como o patriarcado deve funcionar. Maridos, fazer o quê? Não ouvi, quero ouvir a voz dos homens principalmente. Qual que é a obrigação de vocês e a minha quando nós entendemos que nós somos patriarcas do lar? O que nós temos que fazer com as nossas esposas? Amar. É uma ordem que Deus está dando, é um mandamento. O homem não deve esperar ser amado pela esposa antes de amá-la. A esposa é o agente passivo do amor dentro do lar. O homem é o agente ativo. É o homem quem deve amar primeiro. Sabe quando a Bíblia diz assim que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro? Está lá no livro de João. Então, o homem é o que ama primeiro e a esposa responde a esse amor. Eu vi certa vez um pregador, um pastor dizendo que, infelizmente, nós temos muitos homens que só sabem reclamar das suas esposas, criticar as suas esposas, às vezes com razão até, mas aí esse pastor dizia assim, que cada homem tem a esposa que merece dentro da casa. Sabe por quê? Porque o texto diz que nós devemos amar nossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por quem? Por ela. Eu pergunto, Jesus já pega a igreja preparada ou é Ele quem prepara a igreja? É Ele quem prepara a igreja. Então, se você tem encontrado algumas dificuldades com a tua esposa, etc., a tua obrigação como chefe da casa, sacerdote do lar, patriarca da família, é ajudar a tua esposa, moldar a tua esposa, ser o pastor da tua esposa dentro do lar. Se você vê tua esposa com dificuldades em doutrinas, em entendimento de algumas coisas na Bíblia, é tua a obrigação de dirigir a tua esposa espiritualmente, socialmente, culturalmente, em todos os quesitos. É você quem deve preparar a tua esposa
para apresentar a você mesmo uma esposa gloriosa, sem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante. É isso que está aí no livro de Efésios. Então você entende? Agora pergunto para vocês, mulheres. Se o marido se comporta dentro do lar como um patriarca dessa maneira, vai dar ou não vai dar gosto de ter um chefe da família assim? Sim ou não? Com certeza. Então esse é o modelo de patriarcado que Deus exige. E não isso daqui. Agora eu queria, para a gente fechar essa parte do papel do homem, eu queria compartilhar com você um vídeo bastante interessante. No mês de janeiro do ano passado, de 2016, um colunista do nosso jornal aqui de Curitiba, a Gazeta do Povo, o jornal mais importante aqui da nossa cidade, ele publicou no seu blog um vídeo de uma jornalista dinamarquesa chamada Iben Trauholm. Nesse vídeo, essa jornalista comentava sobre um episódio que aconteceu na Alemanha, eu não sei quantos aqui de vocês se recordam. Pode clicar, por favor, lá de novo, irmão, no slide? Aí. Um episódio que aconteceu na Alemanha, no Réveillon de 2015 para 2016, onde uma série de ataques sexuais aconteceu nesse país, lá na Europa. Vocês se lembram disso? Alguém se lembra desse episódio? Não? Alguns, né? Estou vendo alguns aqui balançar a cabeça. A matéria seguia dizendo, já tinha me esquecido de detalhes, mas cerca de 1.000 homens, a maioria deles eram imigrantes, foragidos da guerra da Síria, e alguns também foragidos da África. A maioria deles. Eles se reuniram em 1.000 homens e começaram a atacar as mulheres que estavam na rua celebrando o Réveillon. Abusar delas. Fazer corredores assim, as mulheres passavam com os maridos e eles começavam a passar a mão em tudo que não tinha direito sobre elas. Houveram até algumas que foram até as delegacias de polícia dizendo que foram estupradas. Então, essa jornalista, comentando esse episódio, que foi confrontado por homens da Holanda que saíram na rua, fazendo uma marcha, defendendo as mulheres, mas sabe como? Vestidos de minissaia. Os homens saíram na rua, tudo vestido de minissaia, pedindo proteção pelas mulheres, os direitos das mulheres, etc. Aí eles convidaram essa jornalista para comentar sobre o caso. É um comentário com uma conotação mais social e política, mas eu dou 100% de razão para o que essa mulher falou. Preste atenção e veja se não é um problema que nós estamos enfrentando no Brasil e dentro da igreja cristã. Os modelos de homens que nós tínhamos, por exemplo, na década de 80, década de 90, eram Arnold Schwarzenegger, era Sylvester Stallone. Quem é daquela época vai se lembrar. Homens que passavam através da própria mídia. Eu não estou aqui defendendo isso, mas é só para você ver como a diferença é radical. Virilidade, masculinidade, proteção. Hoje, os modelos de homens na nossa sociedade são Justin Bieber, Michel Teló e Luan Santana. Tem diferença ou não tem? São os modelos. Olha que absurdo, que diferença. Se seguir da maneira como estamos, daqui a pouco os homens eles estarão cada vez mais femininos e as mulheres cada vez mais masculinas. E, na verdade, esse é o grande objetivo. É o projeto que existe também de destruição das famílias. É afeminar os homens e masculinizar as mulheres. Isso é terrível. Não há uma estratégia melhor também para a destruição das famílias. E essa estratégia está sendo implementada. Então não posso me demorar muito aqui nos comentários, porque ainda temos um segundo momento agora do estudo. O diabo sempre muito astuto, sabendo que a sociedade começou a solucionar os problemas de um extremo, que era o machismo, ele vai empurrar a sociedade para o outro extremo. E como se chama o outro extremo? Feminismo. Que, infelizmente, muitos cristãos hoje têm levantado a bandeira do movimento feminista. E olha, eu vou dizer algo para você, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso, adquira livros e estude sobre o assunto. Tem palestras na internet também sobre isso. Mas é impossível um cristão ao mesmo tempo ser cristão e ser feminista.
É impossível. É ao mesmo tempo que um homem que se diz cristão, ao mesmo tempo ser um machista. São duas coisas incompatíveis, que entram em choque. Mas o que seria o feminismo, ou o movimento feminista? Ele surge mais ou menos ali no final do século XIX, mais um movimento que vem como resultado dos ideais revolucionários da França e também da filosofia marxista, que ontem eu já fiz alguns comentários aqui, de que o marxismo ele visa a destruição da família, e inclusive Marx tem uma frase muito famosa, que provavelmente você já ouviu, mas talvez não soubesse que é dele, uma frase que diz assim, que a igreja, ou a religião, perdão, é o ópio do povo. Tá? Hoje, se vivesse nessa época, na época dele, o ópio era uma das drogas mais pesadas que existiam, possivelmente ele falaria que a religião é o crack do povo. É uma coisa que te aliena, que te vicia e te emburrece. Essa era a ideia dele. E da filosofia dele surge o feminismo. O feminismo tem pontos positivos. Por exemplo, é um movimento social, político, que luta pelos direitos e oportunidades iguais aos homens e às mulheres. Isso é bom ou não é bom? Que as mulheres tenham direitos na sociedade, assim como os homens também. Isso é bom. Nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres quando surgiu esse movimento, eram proibidas de votar. E o movimento feminista lá conseguiu adquirir esse direito para as mulheres. O problema é que o diabo ele é sempre muito astuto. E ele usa algumas coisas boas com uma conotação totalmente satânica, que é o que está por trás desse movimento. E quando você vai a fundo na origem ou na filosofia do movimento feminista, a maior filósofa, inclusive, do feminismo, teve uma citação dela na prova do Enem, se eu não me engano, do ano retrasado, que é Simone de Beauvoir, uma filósofa francesa marxista, onde ela diz assim, que a mulher, ela não nasce mulher, ela torna-se mulher. Olha a ideia da ideologia de gênero aí. Entende? Por isso que eles defendem o conceito também de ideologia de gênero. Porque eles precisam destruir a autoridade patriarcal e com isso eles dizem que não, essa ideia de que o homem é homem e ele chefia a casa, isso é um sistema imposto pela sociedade ocidental. A pessoa nasce sem gênero, ela escolhe o que ela quer ser e assim eles derrubam toda a estrutura familiar. É terrível, irmãos. E aí, no bojo do movimento feminista, você tem o aborto, você tem a ideologia de gênero e tem a liberdade sexual. Eles pregam que a mulher, se ela quiser ser lésbica, que seja. É um problema dela. Eu me lembro que no ano passado saiu um filme aqui do Brasil, chamado, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, chamado Olmo e a Gaivota. E esse filme defendia o direito das mulheres praticarem o aborto quando quiserem. E um grupo de artistas da Rede Globo gravou um vídeo que eu tenho aqui no meu computador. Eu sempre hesito de passar esse vídeo na igreja, porque ele tem algumas linguagens um pouquinho mais fortes, então eu acabo não passando. Mas o vídeo, a essência dele, os atores diziam assim, foram homens e mulheres, dizendo assim, meu corpo, minhas regras. O corpo é meu, e eu faço o que eu quiser com a minha vida. Se tem uma criança aqui dentro, esse corpo é meu. Então, se eu quiser abortar essa criança, eu aborto. Movimento feminista, pregando esse tipo de coisa. Então, como que nós vamos aderir a um movimento desse? Por mais que tenha algumas coisinhas boas ali. É incompatível. E agora eu queria te mostrar que Engels, que foi aquele que terminou o livro que eu disse ontem, que Marx começou a escrever e a trazer as ideias ali do livro A Origem da Família, da propriedade privada e do Estado. Olha o que Engels escreve nesse livro. Preste bastante atenção. Isso que ele escreveu foi anterior ao surgimento do movimento feminista. E veja se o feminismo não vem na carruagem desse parágrafo aí. Olha o que ele diz nesse livro. Quando o casamento monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, aparece pela primeira vez na história, não é uma reconciliação de homem e mulher. Bem pelo contrário. O casamento monogâmico vem à cena como a subjugação de um sexo pelo outro. Ele anuncia um combate, uma guerra entre os sexos, desconhecido durante todo o período pré-histórico anterior. Eu não sei se você entendeu o que ele está querendo dizer aí. Ele, como é um evolucionista, ele está dizendo assim, antigamente, na época da pré-história,
os homens se comportavam como animais, eles tinham instintos animalescos. Então a mulher não era propriedade exclusiva dele. Ele se relacionava com várias mulheres, as mulheres se relacionavam com vários homens. Os filhos nasciam, não sabiam nem quem era o pai dele. Então essa ideia do casamento, do homem e mulher e os filhos, e isso é uma família, foi uma constituição que veio posterior à modernidade. Então isso tem que ser quebrado, essa ideia da monogamia. Aí no decorrer do livro ele vai defender a poligamia. No decorrer do livro ele defende isso, que é o resgate aos nossos instintos anteriores. Coisas terríveis. E aí o que Marx mais gostava de falar, que era a luta de classes. Então a luta de classes agora, ela transcende o campo do burguês e do proletário, e ela entra no campo familiar agora, que é homem contra mulher, que é isso que a sociedade está tentando impor sobre mim e sobre você. Ou seja, dentro do meu e do teu lar, nós temos uma guerra, um conflito entre homens e mulheres. Então eles instigam as mulheres para se levantarem contra os homens. Os homens são um perigo, porque eles querem subjugar o sexo feminino. Tem alguns líderes, pastoras, que elas estão aderindo ao movimento feminista. Esse site, que é o portal de notícias gospel mais importante do nosso país, se chama Gospel Prime, ele disse assim: cresce o número de evangélicas que aderem ao feminismo. E ali mais abaixo está escrito assim: submissão das mulheres não é ordem de Deus. Pergunto, a submissão é ou não é ordem de Deus? Mas olha o que ela está dizendo. A submissão das mulheres não é ordem de Deus. Todas as interpretações que colocam as mulheres nesse papel são tendenciosas e manipuladas, diz pastoras. Numa outra entrevista no site da BBC Brasil, quem quiser eu passo depois, eu tenho todos esses materiais aqui no meu computador, mas uma outra pastora chamada Lídia Maria de Lima, olha a afirmação que ela vai fazer sobre uma teologia que ela criou, a teologia do feminismo. A leitura bíblica que se faz nas igrejas é pensada a partir do patriarcado, dizendo que Deus é um homem, fala dos pais da igreja, e o lugar da mulher está sempre em posição de submissão. Quando nós pensamos numa teologia feminista, nós fazemos uma o quê? Uma releitura dessa história bíblica. Então, isso tudo vem da alta crítica, vem da teologia liberal. Não, a Bíblia não pode ser interpretada literalmente, você tem que ter cuidado. Bom, o interessante é que algumas atitudes bastante nobres que homens praticavam contra as mulheres têm sido tratadas pelas feministas hoje como machismo. Como não, isso é absurdo, porque a mulher está sendo considerada como um sexo frágil. E o interessante é que atitudes que são depravadas, que as mulheres estão praticando, são consideradas pelas feministas como prova do empoderamento das mulheres. Vocês vão ouvir muito essa palavra ainda hoje. Virou um clichê. A Globo tem pregado muito isso, o empoderamento, as mulheres são empoderadas. Eu me lembro da minha época de infância ainda, quando eu gostava de funk, que é essa porcaria que é considerado hoje pela antropologia como expressão cultural de nada. E aí nós tínhamos lá a gaiola das poderosas, eu sou carioca no Rio de Janeiro, né? Então a gente lá, o funk tem a raiz nessa região, e eu gostava muito de funk. E hoje nós estamos ouvindo palavras dessa natureza. Não, as mulheres têm que ser empoderadas, têm que tomar o poder dos homens da sociedade. E o curioso é que lutam, é uma inversão de valores. Aí, o curioso é que aquele machismo lá da década de 50 e 80, na publicidade hoje ele ainda permanece. Luta-se pela valorização das mulheres, mas nós cansamos de ver, por exemplo, a mídia promovendo materiais publicitários desse daí, associando as mulheres como objeto de consumo. Olha que imagem terrível, a mulher dentro de uma tulipa de cerveja, com uma roupa que sugere exatamente a bebida, até espuminha em cima ali, como se a mulher fosse objeto a ser consumido. Ali em cima, o letreiro diz assim: se fosse o dono da escola ou alguém da escola que tivesse feito o bebedouro, ele não faria daquela maneira, mas faria redondinho ali daquela forma. Então, a coisificação das mulheres, isso tudo segue. É por que eu trago tudo isso, queridos? Para nós entendermos que a ideologia feminista, ela está pouco se lixando para a verdadeira posição das mulheres.
O objetivo delas é destruição das famílias, delas não, de Satanás. E elas, infelizmente, são usadas como instrumentos para isso. E sabe por quê? Porque no livro de Mateus, Jesus ele diz assim, que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar a casa sem primeiro, sabe fazer o quê? Amarrar o valente. Porque depois que o valente está amarrado, a casa inteira é saqueada. E eu te pergunto, quem é o valente dentro da casa? Está com medo de responder? Quem é o valente dentro da casa? Deus está procurando você. O diabo está lutando para tirar a tua valentia, tirar a tua virilidade, o teu patriarcado, o teu sacerdócio. Mas em nome de Jesus, ele não vai ter autoridade sobre o nosso lar. Em nome de Jesus. E a gente vai rumar aqui para a conclusão. Eu tenho mais 2 vídeos. Esse cartoon, ele é muito interessante porque ele mostra o que o feminismo aparenta ser e o que o feminismo é de verdade. Você consegue ver a diferença? Ali do lado esquerdo está o que o feminismo aparenta ser. Não, nós queremos nos libertar do machismo. Mas o que o feminismo é de verdade é uma decepação, é uma decapitação, uma mutilação do papel do homem dentro do lar. Olha que coisa linda, você mulher, você mãe, olha que maravilha, o que Deus preparou para você. Não venda o papel que Deus te deu, não venda. Olha só o que Deus preparou para você. A mulher deve ocupar a posição que Deus originalmente lhe designou, de igualdade com o marido. Então não tem diferença para Deus. A diferença é o quê? Lembra o que eu disse no princípio? É diferença de função. E agora o texto segue. O mundo necessita de mães que sejam não meramente no nome, mas em todo o sentido da palavra. Podemos dizer com segurança que os deveres que distinguem a mãe são mais sagrados, mais santos que os dos homens. Olha que coisa linda. Eduque seus filhos para serem úteis neste mundo e para o lar no mundo melhor. E outro texto diz, quando os homens casados vão para o trabalho, deixando suas esposas presidindo os cuidados da casa, elas estão fazendo um serviço tão importante como o do marido. Enquanto o marido é missionário lá fora, ela não o é menos em sua casa. Mas se ela se empenha pela felicidade da família, esforçando-se por formar caracteres à imagem divina, os anjos arrolarão, escreverão o seu nome junto com o dos maiores missionários do mundo. E você que é mãe, você que é uma mulher, uma rainha do lar, como diz a serva do Senhor, eu acredito que não existe nada mais honroso, nada mais maravilhoso do que... Já imaginou o teu nome escrito lá no livro dos céus, do ladinho do nome de um apóstolo Paulo, do nome de um Martinho Lutero, do nome de um John Wolfe, homens de Deus, missionários que rodaram o mundo inteiro pregando. Esse é o papel da mulher. Mas a mulher não pode sair para trabalhar? Pode, não tem nenhum problema. Mas a mãe principalmente, não foi a missão principal e primordial que Deus delegou a você. Se você tiver que viver em um lar um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais apertado no teu orçamento, viva, porque a tua recompensa não está aqui na terra, está no reino dos céus. Bom, quero mostrar mais um vídeo breve. Vocês já ouviram falar na Sarah Winter? Já ouviram falar nessa mulher? Ela foi uma das maiores feministas aqui no Brasil. E ela tem um testemunho muito bonito para passar. Ela foi convidada para fazer um discurso no Senado Federal. É um discurso de uns 15 minutos e o Michelson Borges, ele comprimiu esse vídeo em uns 3 minutinhos e eu gostaria de passá-lo para vocês. Pode colocar, por favor, irmão. Eu entrei num grupo feminista, Feminismo Brasil, nem sei se existe ainda. Eu estava com muito medo e eu queria muito que as pessoas lá pudessem me ajudar. O meu ex-marido estava me colocando para fora de casa, estava com outra. Eu grávida de 11 semanas, eu não tinha ideia para onde eu ia, eu não podia voltar para minha casa no interior de São Paulo por conta desse irmão que tem problemas com drogas. Eu não queria mais ficar morando de favor na casa dos outros, eu estava completamente desesperada.
E eu pedi ajuda nesse grupo. E a coisa que eu mais ouvi, um comentário após o outro, foi: aborta, porque isso não é uma vida, isso é um amontoado de células. Eu fui nesse grupo buscando qualquer tipo de ajuda, um lugar para dormir, um alimento. Eu nem sabia que existiam pessoas como a Doris ou como a Rose, porque talvez se eu soubesse, eu não teria estragado a minha vida do jeito que eu estraguei. Eu fui num grupo feminista procurando ajuda, procurando um emprego, procurando um abraço de amigas. Mas o que eu encontrei foram 4 comprimidos de Citotec. E eu recebi esses comprimidos de uma médica, uma ortopedista. E eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito na minha vida. E enquanto eu engolia aquela espuma de Citotec, eu ia me arrependendo tanto, de uma maneira inexplicável, que é tão difícil de falar, mas se eu tivesse conhecido as iniciativas pró-vida antes, eu nunca teria feito isso. Que mais do que levantar cartazes é fazer o que essas 2 mulheres fazem. Não basta ficar o dia inteiro brigando com homens no Facebook, achando que vão salvar as mulheres ou que vão fazer alguma coisa de bom para as mulheres. Eu sei que o Estado é laico, mas eu nunca achei que fosse dentro de igrejas que eu fosse encontrar pessoas que fazem muito mais pelas mulheres do que o movimento feminista tem feito. O movimento feminista no Brasil tem grupos organizados no Facebook que facilita o aborto para outras mulheres. Se faz vaquinha para comprar Citotec, se faz vaquinha para juntar dinheiro. Eu não durmo à noite. Eu tenho sonhos. Eu sonho com pedaços do meu filho saindo de mim e eu sonho tentando colocar eles de volta. E vocês não sabem como é isso. Mas as pessoas precisam aprender a assumir as suas responsabilidades. Sexo, o objetivo final do corpo humano com isso é reproduzir. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Então, é preciso que as pessoas tenham, não só para levantar cartazes, mas para assumir as suas responsabilidades também. Obrigada. No livro Educação, página 305, quantos labutam abnegadamente, incansavelmente, por aqueles que ficam além do alcance de seu alcance e conhecimento. Pais e professores tombam em seu último sono, parecendo o trabalho de sua vida ter sido feito em vão. Não sabem que sua fidelidade descerrou fontes de bênçãos que jamais poderão deixar de fluir. Apenas pela fé, veem as crianças que educaram tornarem-se uma bênção e inspiração aos seus semelhantes, e essa influência repetir-se 1000 vezes mais. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E eu queria te mostrar um vídeo para te estimular. É uma família que eu conheci em uma das minhas viagens missionárias lá em Manaus. É a família... A mãe se chama Raquel, o pai é Márcio e a filhinha, que acabou de completar 4 anos de idade, se chama Bárbara. A mãe, formada em medicina, poderia ser aí uma mulher extremamente bem-sucedida, um lar luxuoso, viajar para vários lugares. O marido dela é enfermeiro, mas ela decidiu dedicar a sua vida pela educação da sua filha e também, nos tempos que ela consegue ter aí vago, ela trabalha como missionária da associação local, como médico missionária. E veja um vídeo que ela me passou da filhinha dela, veja os resultados, coisa linda, irmãos. Isso deve estimular a gente. Nós vamos colher isso um dia, aqui ainda na terra e lá no céu. Pode colocar o vídeo, irmão. Daniel e seus amigos foram para morar na Babilônia como escravos. E o rei queria dar carne para eles. E disseram bem assim, não comemos bichinhos. Nós comemos frutas e cereais e verduras. E o rei
mandou fazer uma estátua de ouro de uns 30 metros de altura. Aí o rei disse, aí o soldado disse bem assim, ó: atenção, homens dos bobos, nações de línguas. Quando ouvir tocar a trombeta, a flauta ou qualquer tipo de instrumento musical, cuide-se de joelhos e adore a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor quis construir. E por decreto do rei, todo aquele que não obedecer será lançado dentro da fornalha dente. Os músicos começaram a tocar, mãe. Aí, todos os homens começaram de joelhos diante da estátua, mas apenas Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam para adorar a estátua de ouro. E os soldados viram. É questão de prioridade, entendeu? Isso vai ser colhido um dia. Quando a Bíblia fala desses 3 amigos de Daniel que foram levados para a Babilônia, você sabe qual foi o segredo do porquê que só eles 3 não se curvaram diante da estátua? Ellen White desvenda esse segredo no livro Profetas e Reis. Diz que foi por causa da educação que eles receberam do pai e da mãe dentro de casa. Entendeu? Os resultados vão ser colhidos. Bom, eu parto agora para o nosso último texto dessa programação, do livro Patriarcas e Profetas, capítulo 12. O texto diz assim: semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem construir um altar ao Senhor onde quer que armem a sua tenda. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, esse tempo é hoje. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e por seus filhos. Que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e filhos se unem em oração e louvor. Em uma casa tal, Jesus gostará de demorar-se. Você sabia que quando Jesus veio aqui na terra, tinha uma casa que era a casa favorita dele? Sempre que ele viajava, ele parava nessa casa. Sabe de quem que era? De Lázaro e da família dele. Jesus quer que a tua casa seja assim hoje. Ele quer que a tua casa seja um pedacinho do céu aqui na terra. Mas para isso nós precisamos restaurar o papel da família. Nós precisamos restaurar o papel do homem dentro do lar, o papel da mulher dentro do lar e o papel do filho dentro do lar também. Mas, queridos, foram 3 dias. Cada mensagem que eu preguei aqui eu gastei mais ou menos 1 hora, 1h10. Esse é um conteúdo para a eternidade. Tudo que a gente estudou aqui é só um pouquinho do que Deus ele pretende fazer na minha e na tua vida. Eu não poderia terminar essa programação sem te fazer essa pergunta. Você deseja que isso daqui se cumpra na tua casa? Você deseja isso? Quem deseja que essa promessa se cumpra, levante a sua mão. Amém. Sabe por que eu peço para levantar a mão? É porque nós estamos vivendo um grande conflito, como vimos aqui durante esses dias. E Deus sabe o que está no teu coração. Mas os anjos não sabem. Satanás não sabe. Quando você se expressa fisicamente, exteriormente, além de Satanás ver a tua decisão, tenho certeza que os teus anjos que estiveram aqui nessa noite, no momento que você levantou a mão, eles acabaram de sair daqui, foram para o céu para registrar a tua decisão diante de Deus lá no trono do reino celestial.